Já parou para pensar o que conecta a sua escolha do café da manhã com as grandes crises econômicas que a gente vê no jornal? Pois é, a resposta está na economia. E olha, embora pareça um bicho de sete cabeças, a economia se baseia em 10 ideias centrais. E quando a gente entende essas ideias, elas viram uma espécie de lente, uma lente para enxergar o mundo de uma forma completamente nova. Vamos juntos então desvendar esses 10 princípios fundamentais? E a chave para entender economia, acredite, está na própria origem da palavra. Economia vem lá do grego oikonomos, que quer dizer aquele que administra um lar. Parece simples demais, né? Mas essa analogia é simplesmente perfeita. Pensa bem, tanto uma família quanto uma nação inteira lidam com o mesmo desafio básico: como gerenciar recursos que são, por natureza, limitados. E aqui a gente chega no coração da coisa toda. A escassez. É a ideia de que a sociedade, assim como cada um de nós, tem recursos finitos, não dá para ter tudo. Por isso, é impossível produzir absolutamente todos os bens e serviços que as pessoas gostariam de ter. Resumindo, e essa é uma verdade que vale para todo mundo, a gente simplesmente não pode ter tudo o que quer, o tempo todo. É exatamente nesse ponto que a economia entra em campo. E ela não se trata de um grande planejador lá em cima decidindo tudo, não. Na verdade, é o estudo fascinante das ações combinadas de milhões e milhões de pessoas e empresas. O que os economistas fazem é investigar como as pessoas decidem o que comprar, quanto trabalhar, o que poupar e como todas essas incontáveis escolhas individuais se somam e interagem umas com as outras. Para a gente organizar o raciocínio, vamos dividir esses princípios em 3 grandes blocos, tá? Primeiro, vamos mergulhar em como as pessoas tomam decisões. Depois, a gente vai ver como elas interagem entre si. E, por fim, vamos dar um zoom out e entender como a economia funciona como um todo numa escala maior. Então, vamos começar pelo indivíduo. Tudo, absolutamente tudo em economia, começa com a decisão individual. É por isso que os 4 primeiros princípios são todos sobre entender a lógica por trás das escolhas que cada um de nós faz todos os dias, o tempo todo. O primeiro princípio é algo que todo mundo conhece, mesmo sem saber o nome técnico. É o famoso não existe almoço grátis. Para a gente conseguir qualquer coisa que a gente queira, invariavelmente, a gente tem que abrir mão de outra. Cada decisão é, no fundo, uma escolha entre objetivos diferentes. E essa troca, essa renúncia fundamental, é o que os economistas chamam de trade-off. E um dos trade-offs mais clássicos e importantes que uma sociedade inteira enfrenta é o conflito entre eficiência e igualdade. Para ficar mais fácil, vamos pensar num bolo econômico. Eficiência significa fazer esse bolo ser o maior possível usando os ingredientes da melhor forma. Já a igualdade tem a ver com como esse bolo vai ser dividido, sabe? Fatias iguais para todo mundo. O grande desafio é que muitas vezes as políticas que tentam dividir o bolo de forma mais justa podem, como efeito colateral, acabar diminuindo o tamanho total do bolo. Ok. Então a gente entendeu que toda escolha envolve uma troca, um trade-off. Mas isso leva a gente para uma pergunta ainda mais importante. Se toda escolha envolve uma renúncia, como é que a gente calcula o verdadeiro custo das nossas ações? A resposta para essa pergunta é um dos conceitos mais poderosos de toda a economia, o custo de oportunidade. Ele representa tudo aquilo de que a gente abre mão para obter alguma coisa. Pensa, por exemplo, na decisão de fazer uma faculdade. Para muitos estudantes, o maior custo não é a mensalidade, não são os livros nem o transporte. É o salário que eles deixam de ganhar por não estarem trabalhando durante aqueles anos. Esse é o verdadeiro e muitas vezes invisível custo de oportunidade. Então, o segundo princípio bate nessa tecla. O custo real de alguma coisa é aquilo de que se desiste para obtê-la. Atletas universitários de ponta que poderiam estar ganhando milhões em ligas profissionais entendem isso na pele. Eles sabem que o custo de oportunidade de passar anos na faculdade é altíssimo, e é por isso que muitos deles chegam à conclusão de que o benefício de um diploma para eles simplesmente não compensa esse custo gigantesco. Agora, o terceiro princípio introduz uma ideia que é mais sutil, mas extremamente poderosa. Os economistas geralmente partem do princípio de que as pessoas são racionais. Isso significa que as decisões da vida raramente são do tipo preto no branco, tudo ou nada. Pensa na hora do jantar. A decisão não é entre passar fome ou comer até passar mal. A decisão real é, vale a pena pegar mais uma colherada de arroz? Esses pequenos ajustes num plano que já existe são o que os economistas chamam de mudanças marginais. Uma pessoa racional só toma uma decisão se e somente se o benefício marginal for maior que o custo marginal. Esse tipo de raciocínio ajuda a explicar aquele famoso paradoxo da água e do diamante. Por que a água, que é essencial para a vida, é tão barata enquanto os diamantes que são supérfluos custam uma fortuna? Simples, porque a água é superabundante, então o benefício marginal de um copo a mais é quase zero.
Já os diamantes são raríssimos, então o benefício marginal de se ter um A mais é considerado enorme. É tudo uma questão de margem. Chegamos agora a um princípio que é, talvez, a grande chave para entender o comportamento humano e os mercados. O quarto princípio diz, de forma bem direta, que as pessoas reagem a incentivos. E o que é um incentivo? É qualquer coisa que nos motiva a agir. Pode ser a promessa de uma recompensa ou a ameaça de uma punição. E como a gente está o tempo todo, mesmo que sem perceber, pesando custos e benefícios, a nossa resposta a esses incentivos é o motor de quase toda a economia. E aqui tem uma ilustração fantástica do poder dos incentivos. Entre 2005 e 2008, o preço da gasolina disparou no mundo todo. As reações foram imediatas e globais e algumas bem inesperadas. Não foi só a migração óbvia para carros menores ou transporte público. Na Índia, a demanda por camelos para trabalho no campo aumentou. Nos Estados Unidos, o número de estudantes fazendo cursos online cresceu para economizar com o deslocamento até a faculdade. Os incentivos, sejam eles quais forem, mudam o comportamento das pessoas de formas muito previsíveis. Muito bem, agora que a gente já entendeu como os indivíduos tomam suas decisões, vamos ampliar o nosso foco. Os próximos 3 princípios são sobre como as pessoas, as empresas e até mesmo as nações inteiras interagem umas com as outras. É muito fácil pensar na economia global como uma grande competição, né? Um jogo onde, para um país ganhar, o outro tem que perder. Mas o quinto princípio vem para nos mostrar que a realidade é bem diferente. O comércio não é um jogo de soma zero. Na verdade, quando 2 países comercializam, ambos podem sair ganhando. Isso permite que cada um se especialize naquilo que faz de melhor. O resultado, uma variedade muito maior de produtos e serviços e a um custo menor para todo mundo. Então, qual é a melhor forma de organizar a atividade econômica de milhões e milhões de pessoas com desejos e habilidades diferentes? Ao longo da história, a grande alternativa aos mercados foi o planejamento central, onde o governo decidia tudo. Mas essa abordagem, como a gente viu, falhou espetacularmente. Em uma economia de mercado, as decisões não são tomadas por um único planejador, mas de forma descentralizada por milhões de famílias e empresas interagindo livremente. E como essa aparente bagunça funciona? Bom, em 1776, o economista Adam Smith teve uma das percepções mais geniais da história. Ele observou que quando famílias e empresas buscam seus próprios interesses no mercado, elas são de alguma forma guiadas por uma mão invisível que, no fim das contas, acaba promovendo o bem-estar de toda a sociedade. E qual é o instrumento que essa mão invisível usa para reger a orquestra? São os preços. Os preços carregam a informação e coordenam silenciosamente toda a atividade econômica. Isso nos leva a uma questão bem lógica. Se essa tal de mão invisível do mercado é tão poderosa e eficiente, qual é o papel do governo na economia? Por que a gente simplesmente não deixa tudo por conta dela? E a resposta está no nosso 7º princípio. É que a mão invisível, para funcionar bem, precisa de um ambiente seguro. Ela precisa de proteção. E é o governo que fornece isso. O papel mais fundamental do Estado é garantir os direitos de propriedade. Pensa bem, um agricultor não vai plantar nada se achar que a sua colheita pode ser roubada, certo? Além disso, o governo pode e deve intervir para promover tanto a eficiência quanto a igualdade, especialmente quando o mercado sozinho não consegue fazer isso. Essa incapacidade do mercado de resolver tudo sozinho é o que os economistas chamam de falha de mercado. As 2 causas mais comuns para isso acontecer são as externalidades, como a poluição de uma fábrica, que é um custo que a sociedade paga e não a empresa. E o poder de mercado, que é a capacidade de um único ator como um monopólio de controlar os preços. Nesses casos, uma política pública bem desenhada pode, sim, melhorar o resultado econômico para todo mundo. Vimos o indivíduo, vimos a interação. Agora, chegou a hora de olhar para o quadro geral. Os 3 últimos princípios são macroeconômicos. Eles nos ajudam a entender as grandes forças que moldam a economia de um país inteiro. As diferenças no padrão de vida ao redor do mundo são impressionantes, para dizer o mínimo. Porque a renda média em alguns países é dezenas de vezes maior do que em outros. A resposta, surpreendentemente, é quase toda explicada por uma única palavra: produtividade. Quase toda a variação no padrão de vida entre os países pode ser atribuída à quantidade de bens e serviços que um trabalhador consegue produzir por hora de trabalho. Simples assim. E a inflação? Aquele aumento persistente e generalizado dos preços que corrói o poder de compra. O que causa isso? Olha, na grande maioria dos casos de inflação alta e crônica, o culpado é um só: um crescimento exagerado na quantidade de moeda em circulação. Quando um governo imprime muito dinheiro sem um lastro na produção, o valor desse dinheiro inevitavelmente despenca.
O caso da Alemanha nos anos 20, com os preços triplicando a cada mês, é um lembrete sombrio e poderoso desse princípio. E chegamos ao nosso último princípio, que talvez seja o mais debatido entre os economistas, especialmente quando se fala em curto prazo. A maioria deles concorda que a sociedade enfrenta um trade-off entre inflação e desemprego. O que isso quer dizer? Que, em períodos de 1 ou 2 anos, políticas que tentam reduzir o desemprego podem acabar gerando mais inflação. E o contrário também é verdade. É por isso que quem comanda a política econômica de um país vive nesse dilema, sempre tentando encontrar um equilíbrio delicado entre essas duas forças. E assim a gente completa essa jornada pelas 10 ideias fundamentais da economia. É claro que elas não são respostas prontas para todos os problemas do mundo, mas elas formam uma verdadeira caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas essencial para quem quer começar a pensar como um economista. São a base, o alicerce sobre o qual análises muito mais complexas são construídas. Vamos recapitular rapidinho. A gente viu como as pessoas tomam decisões, sempre enfrentando trade-offs, calculando o custo de oportunidade e reagindo a incentivos. Vimos como elas interagem, seja através do comércio, que beneficia a todos, ou através da mão invisível dos mercados. E, por fim, vimos como a economia funciona em grande escala, sendo impulsionada pela produtividade e influenciada pela política monetária do governo. Esses são os pilares. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. Ao observar as nossas próprias decisões do dia a dia, o mercado de trabalho, as notícias na TV, qual desses 10 princípios parece ser o mais presente, o mais visível? Porque o verdadeiro pensamento econômico começa exatamente aí, quando a gente passa a aplicar essas ideias para entender melhor o mundo ao nosso redor.